A igreja pode dizer amém? Amém. Você é bem-vinda, Deus te abençoe. Obrigada, agradeço aos pastores desta casa pela confiança, pelo convite. Trago saudações dos pastores Daniel Delmon e Elizabeth. É para mim um cumprimento de promessa estar hoje aqui diante de vocês, trazendo a palavra do Eterno. Porque um dia Ele disse: eu vou te usar e eu vou te levar, e vai ter muita gente lá. E para aquela menina tímida parecia assim impossível. Mas hoje eu posso dizer: bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém? Eu quero ler com os irmãos apenas um versículo que se encontra em Salmos 119, verso 37. Esse salmo não se tem ao certo quem o escreveu. Muitos acreditam ser um salmo de Davi, mas independente de quem o tenha escrito, esse salmo é uma exaltação à palavra de Deus, a orientação e a lâmpada que a palavra do Senhor é para nós. E o Senhor falou comigo poderosamente nesse versículo. Esse versículo 37 do Salmo 119 diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Amém? Podem se assentar. Aqui nós temos uma oração, e Deus falou comigo: este deve ser o clamor daqueles a quem eu escolhi neste tempo. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. O diabo, por mais que ele tente, ele não pode impedir os planos de Deus na sua vida, na sua história. Mas ele vai tentar te distrair, para que você não esteja conectado com o céu, e para que você esteja disperso do que Deus está fazendo, do que Deus está falando, e assim você não seja tudo o que Ele te fez para ser. Então nós temos que nos lembrar de algo. O diabo quer nos distrair com coisas pequenas, porque ele sabe que nós fomos chamados para coisas grandes. Não permita neste tempo que você fique offline para o céu e online para este mundo. Nós temos que estar conectados com o céu, a ponto de nos comportar da mesma forma que o céu se comporta. Nós vivemos em um mundo de desesperança, de ansiedade, de medo, de caos. Mas qual é o som do céu? O que há no céu neste tempo? No céu há louvor, há adoração e a preparação de uma grande festa. No céu nós temos ecoando a grandeza e majestade de um Deus que nunca sairá do trono. E essa mesma firmeza, confiança, reconhecimento estão na boca e na mente dos cristãos conectados com o céu. O barulho do céu deve ecoar na nossa mente. Cada dia nos é dado como um vaso, 24 horas. E nós temos que nos perguntar: eu vou encher esse vaso de quê? Essas 24 horas que nos são dadas, contemple como se fosse um vaso. Você tem enchido de quê? Se nós nos enchemos da palavra de Deus, se nós nos enchemos da unção do Espírito Santo, nós vamos derramar aquilo do que estamos cheios. Nós vamos transbordar do Espírito Santo de Deus nesse tempo. E vamos marcar e impactar vidas. Vamos seguir, como nós lemos aqui, os caminhos que tu traçaste. Agora, se nós nos enchemos das coisas deste mundo, se você passar um dia ouvindo notícias ruins, se você passar um dia assistindo jornal e ouvindo fofoca, o primeiro que encostar em você, você vai derramar notícia ruim, fofoca, desespero. E se a igreja, se os servos do Deus vivo derramarem desespero, aonde estará a esperança? Quem apontará Jesus, se nós não estivermos cheios do Senhor? Distraídos, nós perdemos o timing de Deus. Distraídos, nós não entramos para a história de Jesus Cristo. Lembre-se daquele cenário da última ceia. Ali nós tínhamos discípulos. Se aqueles discípulos ali representassem perfis de crentes, de servos, se você pudesse escolher quem eu seria naquela mesa ali, será que eu queria ser Judas, que trocou Jesus por moedas?
Será que eu queria estar na posição do inimigo de Deus? Alheio ao que Jesus representava e a quem Ele era? Às vezes nós estamos nos colocando neste papel. Se neste tempo trocamos Jesus por tempo de internet, por reconhecimento humano, se trocamos Jesus por vaidade e tudo que é vão e passageiro, se trocamos Jesus por coisas inúteis, nós seremos Judas, distraídos, trabalhando do lado errado, sendo inimigos de Deus. Deus está nos chamando para sermos João. João, ele escolheu se deitar no peito de Jesus. Quando ele escolhe ali deitar no peito de Jesus, ele começa, eu imagino que ele sentia a respiração de Jesus. Dava para ouvir os batimentos de Jesus. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, se eu escolho estar perto de Jesus, eu não fico distraído do que está para acontecer. Eu sei o que há no coração dele, quando eu estou próximo do coração dele. E que neste tempo nós possamos ser como João. Eu escolho estar mais perto. Eu não quero estar distraído do que o Senhor está fazendo. Eu quero entrar na tua história. Para as mães nesta noite, Deus falou algo tão forte no meu coração e eu quero repassar a você. Quando nós estamos cheios do propósito de Deus, nós somos abençoadores, transbordantes de unção. Abençoamos, no simples abrir da nossa boca, abençoamos. Uma mãe, ela tem uma capacidade de abençoar, há poder na oração que uma mãe libera sobre a vida de um filho. E Deus me deu algo forte ao meu coração. Ele disse que esta geração clame e brade nesse tempo: eu não serei uma mãe a quem o inimigo vai usar para machucar a vida dos meus filhos. Nós temos que falar esta oração. Nós temos que deixar firmada e marcada esta proclamação. Eu sou vaso de quem? Nas mãos de quem? A serviço de quem? Quem põe palavras na minha boca? Não existe neutralidade. Se eu estou cheio de Deus, eu cumpro aquilo que Ele me fez para ser, e eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Ele me fez para ser. Ou eu estou cheio do que o inimigo quer. E o inimigo, ele quer usar as pessoas mais próximas de nós para nos deixar intimidados, porque quando é mais perto, dói mais. Quando é a palavra de uma mãe contra um filho, aquilo fere, e o filho nunca mais esquece. E a gente possa dizer: diabo, a minha boca você não usa para amaldiçoar os meus. A minha boca não será usada para amaldiçoar a próxima geração. Eu sou professora de crianças, e a sala de professores, ela é um lugar de desabafo. E eu muitas vezes, a gente toma café e fala: o que vai ser desse povo? O que vai ser dessa geração? Na minha época, e eu sentava ali e falava, até o que o Espírito Santo falou para mim: eu não te chamei para amaldiçoar a próxima geração, eu te chamei para abençoá-los. Aquele dia ele me disse: eles serão melhores do que vocês, eles vão mais longe do que vocês jamais foram. E naquele dia ele disse: abra a tua boca e profetiza isso. Quando você vê uma criança, quando você vê um adolescente, um jovem, não compare com a sua geração. Não compare. Você vai dizer: eu te envio, eu te abençoo para pisar onde eu ainda não pisei, para alcançar o que eu ainda não alcancei. Vocês são melhores do que eu, você vai mais longe do que eu. Logo depois Deus me deu uma filha. E quando as pessoas faziam qualquer comentário: será que ela vai ser assim? Será que ela vai puxar assim? Eu falava: ela vai ser melhor. Ela vai ser melhor. E aquilo consolou o meu coração e tem me consolado. E tem sido a minha oração. E esse é o nosso posicionamento neste tempo. Porque Deus não está amaldiçoando a semente, Deus está protegendo a semente, Deus está blindando a semente. E nós temos que abençoar, derramar. A unção, ela flui.
A unção, ela transborda. O que vai acontecer com essa unção que tem pingado, derramado, escorrido da nossa vida? Cada luta que você vence, cada cura que Deus libera sobre a sua vida, cada reviravolta da sua história, te dá uma chave, te dá uma unção. Você se torna agora detentor da unção de cura. Aquela cura que te alcançou, você agora está autorizado a liberá-la. Aquela reviravolta que você viveu, você está autorizado a declarar o recomeço de Deus na vida de outro. E essa unção, ela foi declarada, imposta sobre nós para derramar para a próxima geração, derramar para os seus. Aquilo que você sofreu, aquilo que em você foi dor, foi ferida, nos teus filhos vai ser cura, nos teus filhos vai ser unção. Não permita que alguém aponte a genética, aponte a árvore genealógica. Você vai falar assim: a unção é maior do que a genética. Acabou em mim, essa mágoa morre aqui, acabou aqui. Deus está falando ao seu coração, e essa vai ser a sua oração: acabou aqui, porque o Senhor pagou o preço. Ele se fez maldição por nós, e o que flui da nossa vida para a vida dos nossos é a unção da vitória. Sintonizados em Deus, não há coincidência, há providência. Em Lucas 2:25, Lucas 2 começa com Lucas narrando a história de Jesus, e ele continua ali desde o capítulo 1, ele entra o capítulo 2 falando de Jesus. E ele fala assim: Jesus, tendo completado 8 dias, chegou o dia de ser apresentado ao templo, para ser ali feitas ofertas. E ali vai descrevendo a história de Jesus, até que começa a falar de Simão. Simão era ali um servo do Senhor, e a Bíblia fala assim que, movido pelo Espírito Santo, Simão foi ao templo. Simão tinha uma promessa, que ele veria o Salvador. E ali Simão vê Maria chegando com José, toma Jesus nos braços e fala: agora eu posso ir, agora eu posso morrer em paz. Ele ergue Jesus e fala: aqui está o libertador, aqui está o Salvador. E ali Deus cumpre a promessa que fez na vida de Simão, deixando que ele visse Jesus. Mas se você reparar no detalhe, ele foi movido para entrar no templo naquele momento, e o Espírito Santo falou assim: olha, está chegando, você vai ver. A Bíblia fala que ele ouvia o Espírito e era movido pelo Espírito. Então ele conseguiu. A nossa promessa vai encontrar o cumprimento dela quando a gente está no lugar certo, movido pelo Espírito. O Espírito sussurra no nosso ouvido. Se a gente está conectado com Deus, nós vamos entrar na história de Jesus. Simão entrou no meio da história ali, foi mencionado ele. É isso que Deus quer de nós neste tempo. Entra na minha história, porque a vitória é minha e eu divido com quem eu quiser. Ele quer fazer a gente entrar na história dele. Ele quer compartilhar conosco a vitória dele. E Simão ali, ele fez um gesto de levantar Jesus. Jesus está falando com a gente hoje: você vai entrar para a minha história e vai levantar o meu nome neste tempo, movido pelo meu Espírito. Então não se distraia, esteja atento, porque o tempo é chegado em que eu te direi: você levanta-te, põe-te de pé e fala tudo quanto eu te mandar. O Senhor tem nos enviado em lugares que nós jamais imaginávamos, porque Ele sabe, Ele nos escolheu para um tempo oportuno. Na Bíblia há várias passagens de pessoas que aproveitaram a oportunidade. Tem uma pessoa na Bíblia que entrou para a história de Jesus, e que se a gente fosse autor da história, se Jesus pedisse nossa opinião, nós a deixaríamos de fora, porque ela não teria cacife, dignidade e estirpe suficiente para entrar na história de Jesus. Mas ela literalmente entrou para a genealogia de Jesus. Lá em Mateus vai ter o nome dela, quando vai falar da onde nasceu Jesus. O nome dela é Raabe, e a Bíblia não esconde a prostituta Raabe.
E lá nos Heróis da Fé, uma mulher aparece. E quem é ela? Raabe. Ela entrou para a história de Jesus. Ela entrou para a genealogia de Jesus, porque ela escolheu o lado certo, na hora certa. Ela viu uma oportunidade. Quando aqueles espias entraram, ela negou a cultura dela, o povo dela, porque ela viu que tinha algo diferente naquele povo, e que o Deus deles era um Deus poderoso. E ela falou: lembra de mim, lembra da minha família, quando vocês tomarem Jericó. Olha a fé daquela mulher. Ela estava tendo mais fé do que muitos lá em Israel. E isso fez com que ela entrasse para a história de Jesus. Isso fez com que ela entrasse para a linhagem do Salvador. Entra na minha história, que eu mudo a sua história. É assim que o Senhor diz. Não perde a oportunidade. Esteja ligado, sintonizado. Existem pessoas reunidas em salas de marketing pelo mundo inteiro, pagos com muito dinheiro, para criar novas estratégias de manipulação, de engano e de distração. O que eu vou criar? Qual é o próximo aplicativo que vai deixar as pessoas coladas no celular? Que vai deixar as pessoas ligadas no mundo? Pessoas movimentadas por Satanás, pelo inferno, para nos deixar surdos, cegos e mudos espiritualmente, para tapar os nossos olhos, para não discernir o tempo. Mas a Bíblia fala em Mateus 24: estais apercebidos, porque o Filho do Homem vem. Jesus vem numa hora em que não espera, e Ele nos mandou para sermos proclamadores dessa verdade. Raabe viu que o juízo estava chegando para Jericó, e ela pensou: eu não quero ficar com os que perdem, eu vou ficar com aqueles que são vitoriosos. Eu sei que esse Deus tem um plano. Outra que foi posicionada foi Ana. Ana, ela apresentou ao Jesus a sua tristeza. Mesmo triste, mesmo enfrentando a dor de não ter o seu sonho realizado, todo ano ela voltava ao templo, e a Bíblia fala que ela voltava para adorar. Ela não deixou de voltar para adorar. Deus quer de nós esse tipo de renúncia, esse tipo de entrega. Não deixe de voltar para adorar. Não deixe de vir para cultuar o Senhor. Muitos estão dizendo: não preciso de uma igreja, eu posso adorar ao Senhor onde eu quiser, eu posso adorar ao Senhor pelos vídeos do YouTube, eu não preciso de uma comunidade de fé. Isso é para nos distrair. O Senhor quer que a gente congregue, que um fogo acenda o outro fogo, que a fé do meu irmão aumente a minha fé. Ana continuava voltando, e ela ganhou a Samuel e devolveu Samuel ali no altar. Ela devolveu. Deus falou ao meu coração: eu não esqueço renúncia, eu não esqueço oferta, eu não me esqueço daquilo que foi derramado no meu altar. Está impregnado nas minhas narinas o aroma da sua entrega, da sua oferta. Nós começamos falando do tempo. Tempo é recurso, recurso precioso. Nós falamos: tempo é dinheiro, tempo é tudo que temos. E hoje Deus te pede: oferta tempo, renuncia tempo, renuncia pelo meu reino. Nenhum minuto renunciado pelo meu reino, pela minha causa, diz o Senhor, será desperdiçado. Mais vale um dia nos seus atos do que 1000 em outro lugar. Tudo que você tem colocado diante desse altar, Deus vai usar para impactar gerações. Foi assim com Samuel. Samuel foi devolvido ali naquele altar. E num tempo em que Deus não podia falar com um sacerdote, porque este não o ouvia mais, este não servia mais, Deus encontrou em Samuel alguém que o ouvia. E Samuel marcou o tempo de um começo em Israel, em que
a geração de Samuel é a geração que ouve Deus. Agora Deus tem um porta-voz. Agora Deus tem alguém com quem falar, alguém para espalhar a mensagem. E assim Samuel foi, ungiu Davi, depois Saul, e foi fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Nós vamos ver nossos filhos, a partir daquilo que eles têm ouvido na casa de Deus, eles vão se colocar dentro de escolas, de faculdades. Eles vão escutar doutores falarem para ele que Deus não existe, mas eles vão questionar essa autoridade, lembrando daquilo que ele ouviu na casa do Senhor. Eu sei quem é o meu Deus. Quem este homem pensa que é para dizer que meu Deus não existe? Aquele Samuel entregue no altar, ele vai honrar e impactar outras gerações. Deus quer tocar vidas através da nossa renúncia. À medida que eu entrego tempo, o Senhor entrega unção. O Senhor traz um novo tempo para toda uma geração. Ele nunca faz só para um. Deus nunca usa uma pessoa no individual, só para si. Deus está sempre provocando algo maior. Deus está sempre provocando algo que vai ser sentido lá na frente. Quantos de nós estamos aqui hoje pela oração de uma pessoa? Quantos ainda entrarão por essas portas pela oração e clamor que estamos fazendo neste lugar? O Senhor impacta vidas através de vidas. O coração do Senhor clama por vidas, por almas. E quando eu estou conectado com Ele, eu amo o que Ele ama e eu me importo com aquilo que Ele se importa. Se é importante para o Senhor, é importante para mim. Se o Senhor gosta de gente, a partir de hoje eu gosto de gente também, Senhor. É assim que a gente age quando não estamos distraídos com coisas inúteis. Eu estou no lugar certo, na hora certa, e Deus olha para nós e fala: tem gente minha ali, ó. Tem gente que eu guardei para esse momento. Foi assim com Esther. Um dia eu me ajoelhei para o Senhor e eu estava tão no pó, tão ferida, que eu falei: eu não vim pedir nada, não vou nem orar, vou ficar só aqui. E Ele ouviu o meu coração. Eu não abri a boca, mas é como se eu dissesse para Ele: olha a minha vulnerabilidade, olha o tanto que eu sou fraca, olha o tanto que eu sou pequeno. E Ele me respondeu assim: você é um vaso delicado, que nasceu para carregar um perfume muito caro, e eu derramo neste vaso a minha presença, a minha palavra. E não importa quão delicado, vulnerável, frágil você seja, se eu te tomo pela mão e te uso, você ganha sentido, você ganha propósito, e você é o que eu fiz você para ser. Esther, uma mulher órfã, vulnerável. Eu imagino Esther assim, uma mulher bela, mas diante de tudo que ela estava enfrentando, ela estava enfrentando inimigos tão grandes. E ela, se tem alguém que tinha desculpa para estar distraída, era Esther. Era órfã, não sabia o que ia ser da vida dela. Agora ela era rainha, louvada por sua beleza e sua posição. Ela podia estar deslumbrada com o palácio, distraída com o que estava acontecendo naquele tempo, mas não. O primo dela falou para ela: quem sabe não foi para essa hora que você chegou até esse palácio. O Espírito Santo nos fala nesta noite: quem sabe não foi para essa hora que eu te levantei, não foi para este tempo que eu te preparei. E assim Esther audaciosamente ouviu, entendeu o recado, e ela teve a coragem. Apesar da fragilidade, ela entra na presença do rei e intercede pelo povo. E há ali uma grande reviravolta através da vida dela. Porque quando eu estou posicionado, conectado, discernindo o tempo, quando eu não me deslumbro, quando eu não me distraio, Deus tem com quem contar para aquele momento. Deus, se o Senhor está aqui, se o Senhor precisa de mim, eis-me aqui. Tem boca de Deus ali no seu trabalho, tem boca de Deus na sua família, tem boca de Deus na sua casa, tem boca de Deus onde você pisa, porque Deus te guardou para este tempo. Foi
Foi para este tempo que eu te levantei, diz o Senhor. Foi para este tempo que eu te curei, que eu te lavei, que eu te remi. Eu te guardei para este tempo, diz o Senhor. Às vezes a gente pensa: será que eu vou à África? Será que eu vou à China? Será que eu vou evangelizar no Japão? A nossa África, o nosso campo missionário é este lugar onde Deus tem nos levado dia após dia. Às vezes o seu emprego, a escola do seu filho, um hospital que não por sua vontade, mas você tem frequentado. Seja boca de Deus, seja alguém com quem o rei pode contar. Prepare o caminho do Senhor. Este é o comando do céu para este tempo. Prepare o caminho do rei, porque os vales serão aplainados. A glória do Senhor será revelada e todos a verão, pois é o Senhor quem fala, e nós manifestaremos esta glória. Nós seremos como João Batista, preparadores do caminho do rei. Onde eu vou, eu levo o rei. Onde eu vou, eu levo Jesus. Eu levanto o nome de Jesus por onde eu passo, porque eu entrei na história dele, porque agora eu faço parte de algo muito maior do que eu mesmo. Os nossos sonhos são pequenos perto daquilo que ele sonhou para nós. Aquilo que ele confiou na nossa mão, não é porque nós merecemos, mas é porque é um vaso. A Bíblia fala: nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. E como ele disse a Jeremias: não diga, não passo de uma criança, porque onde eu te mandar, você vai falar tudo o que eu mandar, tudo que eu colocar na sua boca. Se eu estiver distraída, eu perco o tempo. Eu falo do que todo mundo fala. Tem pessoas que você encostar, essa pessoa vai falar do clima. E o frio não veio esse ano? Aí o outro fala: o STF. O que vai ser? E mais do mesmo, sem esperança, só mais do mesmo. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para impactar com a palavra dele. Ele falou: abre a tua boca e eu encherei. Mas se eu estiver distraído, desapercebido, imagina quantos no tempo de Jesus até passaram por ele, ouviram um barulho de alguma coisa, mas passaram direto. Pensa quando essa pessoa se der conta de quem é que estava ali. O Rei dos Reis, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia fala: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. De que lado eu quero estar? Do lado das pessoas que cuspiram em Jesus? A gente tenta imaginar a mente dessa pessoa. O que essa pessoa tem na cabeça? É o Salvador, é o Rei, e você cospe nele, humilha ele, prega ele numa cruz. Distraídos naquele tempo, cegos espiritualmente, não reconheceram o rei, não reconheceram o que ele estava fazendo. Assim como nós olhamos essa história e nós ficamos chocados com a ignorância desse povo, o Espírito Santo nos diz: cuidado para não envergonhar o rei neste tempo. Cuidado para não ser hoje esta pessoa. Quem eu quero ser hoje? Eu quero ser alguém que reconhece verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. A ponto de estarmos tão inflamados como os discípulos em Atos dos Apóstolos. Ninguém conseguia fazer Pedro parar de falar desse Jesus. Estevão estava sendo apedrejado, só que ele estava tão conectado, com os olhos tão no lugar certo, que as pedras iam caindo, e ele falava: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. E ele morreu com um sorriso no rosto, ele morreu vislumbrando, contemplando o poder e a majestade de Jesus. Porque não importa quão caótico esteja esse tempo, se o meu coração está conectado no céu, eu falo do que o céu fala.
eu ajo como no céu se age. E no céu há um trono, e daquele trono emana toda a glória, e ninguém consegue ficar indiferente ao que está acontecendo naquele trono. Quando eu estou conectada com o céu, não importa o que esse mundo fala, o que esse mundo prega, o que eles tentam desfazer, o que eles tentam desmanchar, eu sei que permanece inabalável o trono do Senhor. Eu sei que a cruz está vazia, mas o trono não. Eu sei que Ele permanece reinando como sempre esteve. Este é o pensamento. No céu está sendo preparada uma festa, e aqui o clima na terra, para quem está conectado, é o clima de alguém que vai fazer uma grande viagem. Nós estamos preparando as malas, nós estamos de saída. A noiva se encontrará com o noivo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Ainda há pessoas que Deus quer alcançar. Qual é o poder de um pai, de uma mãe, que se levanta na sua casa e fala: aqui não, Satanás, sobre esta casa tem palavra, sobre esta casa tem um Deus. É assim que Deus quer nos ensinar a orar. Você se levanta com a autoridade que Ele te deu e fala: aqui tem palavra. Há pessoas em quem Deus está te confrontando, te convocando, te compelindo a orar. Aqui não, Satanás, sobre este casamento tem palavra, sobre esta casa tem promessa. Quando eu estou conectado, eu não fujo do fogo, eu não fujo da glória. Moisés, Deus falava com ele como qualquer um fala com o seu amigo. Ele falava com Deus face a face, a ponto do rosto dele brilhar. Mas naquele contexto, o povo dizia: Moisés, fale você conosco, passa para nós o que Deus quiser falar, porque nós temos medo, nós temos pavor. E hoje o Espírito Santo nos pergunta: quem é você? Quem é você? Você é aquele que diz: eu tenho medo, eu não sou suficiente. Vai você, estuda você a Bíblia, vai você e fala de Jesus para aquele lá, eu não. Ou você é Moisés, você é aquele que fala: eu entro no fogo, eu não tenho medo, eu nasci para o lugar da tua glória, eu nasci para esta glória, eu vim de Deus, Ele é minha origem, e eu vou voltar para Ele, Ele é meu destino. Moisés não temia entrar no fogo, e o Espírito Santo está convocando os seus, que neste tempo não tem medo de entrar no fogo, não tem medo de entrar na glória e sair brilhando por aí, e sair por aí refletindo a glória dele. Que hoje nós possamos ser esta igreja que fala: eu não tenho medo, eu entro no fogo, eu quero brilhar a tua glória. Este vaso aqui hoje se enche da tua presença, se enche da tua palavra. Se eu andava distraído, hoje eu volto para o lugar, hoje eu volto. Pode falar, Deus, porque eu, a tua serva, estou ouvindo. Como Samuel respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus deu recado para aquela geração. Enquanto havia vida em Samuel, ele era a boca de Deus, porque ele disse: fala, que o teu servo ouve. Que nós sejamos esta pessoa. Teve uma pessoa que no finalzinho do segundo tempo entrou para a história de Jesus. Simeão de Cirene estava distraído, estava nem sabendo que bagunça que era aquela. A Bíblia fala que ele estava voltando do campo. Aí alguém falou: ei, você, ajuda ele a carregar essa cruz aqui. E aí ele entrou para a história de Jesus, ajudou Jesus a carregar a cruz. Deus quer nos chamar como aquele homem foi chamado. Às vezes nós estávamos aqui distraídos, cuidando das nossas próprias coisas, fazendo coisas que nós consideramos importantes, que nós achamos que são urgentes. Deus quer mudar o nosso senso de urgência. Deus quer mudar o teor da nossa oração. Se você orava: Deus,
Eu orava assim: Deus, põe um anjo aqui no portão, um anjo lá na casa da minha tia, um anjo. E eu orava por ordem de importância, isso desde a infância. E um dia o Espírito Santo falou comigo: tem muito anjo, você sabia, né? Vamos aumentar isso aí. Ele falou: vocês acionam as forças celestiais por coisas egoístas. Eu tenho rios para fazer correr, para inundar, e vocês me pedem gotas. Há tanto que vocês podem desatar com a sua oração, mas você ora pelos seus e por aquilo que é importante para você. Enquanto Deus vê o globo, Deus vê a igreja perseguida, Deus vê uma mãe que não sabe o que vai dar para os seus filhos. Deus falou: por que você não pede legiões de anjos para marchar sobre esta nação, nos céus desta nação? E aquela pessoa que estava orando: Deus, põe um anjo aqui no portão da minha casa. Ele ensinou eu falar assim: Deus, nas regiões celestiais, que os teus anjos venham marchando e vencendo e rompendo, trazendo a vitória para a tua noiva, para a tua igreja. Que tua igreja avance no Oriente Médio, que a tua igreja avance na Europa, desperta os Estados Unidos, acorda o Japão. É assim que Deus quer nos posicionar. Não esteja distraído com as suas coisas. E Deus é tão lindo que Ele fala: enquanto você faz o que eu te chamei para fazer, eu cuido de tudo que é importante para você. Eu cuido dos seus, eu cuido daquilo que te diz respeito, eu cuido daquilo que te faz chorar. Enquanto você vai em meu nome, enquanto você proclama o reino, prepare o caminho do Senhor. Os céus estão convocando um exército poderoso que marcha posicionado, fazendo a vontade do rei. Eu sou um soldado, e soldado não pode estar distraído. Soldado não pode deixar a arma cair. Soldado, imagina um soldado num fronte de guerra com o celular na mão, assistindo vídeos do YouTube. Qual é a chance desse soldado? Ele morre. Ele vai ser sucumbido ali no meio daquela guerra. Deus quer ampliar a nossa visão e falar: você é soldado. Pega a tua arma, segura ela, levanta ela e sai, marcha, marcha, porque neste tempo eu tenho muito o que fazer e eu conto com você. Não foi à toa que Deus te chamou para entrar na história de Jesus. Não foi à toa que Ele nos lavou, não foi à toa que Ele nos remiu. Na nossa mão a unção. Nós fomos autorizados a declarar a vinda do rei. Nós fomos comissionados para proclamar que o rei está voltando. Não precisa unção extra, porque a Bíblia falou: eu não tenho dado a vocês o meu espírito por medida. Está liberado, o Espírito já foi derramado. O Espírito Santo desceu sobre nós no Pentecoste, a todos quanto recebeu. E o Espírito Santo, Ele é o GPS que quer nos levar para casa. Um dia nós vamos ouvir o Espírito Santo dizer para nós: você chegou no seu destino. Ele vai nos levar para casa. Ele está nos preparando. Mas se há barulho no carro, se há confusão dentro do carro, se o som está ligado, como você ouve o GPS? Quando ele virar, vire à direita. Quando ele falar, vire à esquerda, você não escuta. Coloca no mudo todos os demais sons e deixa o Espírito Santo te levar para casa. Deixa o Espírito Santo te dar o próximo comando. Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento. Eu quero pedir permissão aqui aos pastores para fazer aqui uma oração. E eu quero que você se veja já como esse soldado ungido, um soldado a quem Ele chamou para este tempo. Não é à toa que Ele tem liberado palavra para nós. Não é à toa que Ele derramou sobre nossa vida tanta unção. Deus está te dizendo nesta noite, Jesus está dizendo: eu te dei um pai
Eu morri por você, eu te dei o meu espírito, o mesmo espírito que me levantou da morte. Do que mais você precisa para andar em autoridade e cumprir o meu propósito? O que é que está faltando? O mesmo espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, ele te chama de casa. É na autoridade desse Espírito que você vai ser guiado pelo Espírito Santo para orar, para trabalhar, para estudar, para postar. Tudo que você falar será guiado pelo Espírito Santo. Não distraídos, não mais distraídos, mas conectados com Deus. E se há nesta noite alguém que ainda não se decidiu pelo Senhor Jesus, que hoje você aceite o convite dele. Vem fazer parte da minha história. Entra para este exército. Entra para este exército. E você vai orar neste momento guiado pelo Espírito. O Espírito Santo vai te ensinar a orar. Ore da forma como você nunca orou. Libera a palavra. Se você quer decidir por Jesus, fique à vontade para vir aqui à frente. E eu já te adianto, este é o lado vencedor. Nós já sabemos o fim da história. Nós sabemos que o rei veio vitorioso e nós iremos reinar com ele. Nesta noite nós iremos clamar ao Senhor o salmo que nós lemos no início desta mensagem. Desvie os meus olhos das coisas inúteis, para que eu siga pelo caminho que tu traçaste, para que eu seja tudo o que o Senhor me fez para ser. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, na tua presença nós estamos neste momento, Pai. Nós te damos graça porque o Senhor nos tem dado a tua palavra. O Senhor não nos tem dado o teu espírito por medida, o teu poder em conta-gotas. E nós queremos, como a igreja, liberar o teu rio poderoso, Senhor. Nós queremos orar não somente pela nossa casa, mas por todo aquele bairro, por toda esta cidade. Que Goiânia seja impactada pela unção que foi liberada sobre a nossa vida, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor faça algo poderoso nos céus desta nação. Senhor, que nós possamos proclamar o teu avivamento, um novo tempo, uma nova temporada de milagres se inicia. Nós desatamos a tua unção. Pode fluir o teu rio poderoso. O diabo não vai nos usar para machucar pessoas, mas o Espírito Santo tem total poder para nos usar, para curar pessoas. Eis aqui, Senhor, o teu vaso que o Senhor separou para este tempo. Senhor, nós nos posicionamos. Repreende, Senhor, tudo que é inútil, tudo que é passageiro. Os nossos olhos